Olá, aqui é Ana Coi para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 12 de setembro, dia 255. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente nos conectarmos com as Escrituras Sagradas, fazendo um devocional diário. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço na autoridade do nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Antigo Testamento, Isaías 10, 1. Aos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Aí da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruição, o exterminar nas poucas nações. Porque diz: não são meus comandantes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém os seus ídolos, o mesmo que fiz com Samaria a seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que me assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá nascer como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil. E será como um doente, vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão poucas, que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel.
Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para Deus forte, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determinada o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Por isso assim diz o Senhor, Senhor dos exércitos: povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Assíria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo como a matança de Midian, junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar e ele levantará como fez no Egito. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Iate, passa por Migron e em Micmas. Larga a sua bagagem, passa o desfiladeiro, aloje-se em Geba. Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto, ó filha de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Ebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas e as mais altas serão abatidas. Cortará com machado as árvores da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça dos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. Um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patrós, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim acabará e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Junto despojarão os filhos do Oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe. Os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais para que qualquer uma possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho
plano para o resto do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia que saiu da terra do Egito. Novo Testamento, 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 11. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses super-apóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, serão no fato, senão no fato que eu não ter sido pesado a vocês. Perdoe-me esta injustiça. Eis que, pela terceira vez, estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu não os amo, cada vez mais será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus, e tudo isso, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los. E que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu tenha a chorar por muitos que, no passado, pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Salmos 56, do 1 ao 13. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba que teberinos distantes. Hino de Davi, quanto os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos, quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, trarei as ofertas de ações de graça. Pois a morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Provérbios, capítulo 23, versículos 6 ao 8. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Encerramos mais uma leitura. Muito obrigada por compartilhar deste momento em Cristo.
Transborde essa leitura aos irmãos e irmãs que você lembrou neste momento. Receba as reflexões e revelações durante o dia. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e sua família. Amém. Até amanhã.